Boa noite. Recentemente, dois projetos de lei norte-americanos movimentaram a internet, o SOPA e o PIPA. Ambos pretendem combater a pirataria, impedir o compartilhamento gratuito de conteúdo e proteger os direitos de propriedade intelectual. Houve muita pressão de usuários de grandes empresas como o Google e o Facebook, o que levou ao adiamento da votação. Além desses projetos, existe o ACTA, um tratado comercial que também tem a internet na mira e é considerado ainda mais rigoroso que o SOPA e o PIPA. Aqui no Brasil temos dois projetos de lei, a Lei Azeredo, que tipifica crimes cibernéticos, e o Marco Civil na Internet, que pretende estabelecer os direitos e deveres na rede. O Brasilianas.org, dessa segunda-feira, discute a regulação na internet. Vamos entender quais os principais pontos dos projetos norte-americanos e como eles podem afetar o usuário brasileiro, as leis que tramitam na Câmara e no Senado e também como combater os crimes virtuais sem restringir a liberdade de expressão na rede. Para falar sobre o assunto, recebemos em nosso estúdio em São Paulo o professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor de Políticas Públicas do Google, Marcel Leonardi, e o engenheiro e diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, Demi Gueto. Contamos também com a participação da jornalista Ana Luísa Médici. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar sua pergunta acessando o meu blog www.luisnacif.com.br. O Congresso dos Estados Unidos suspendeu a votação dos dois projetos que tramitam na Câmara dos Representantes e no Senado, o SOPA e o PIPA. Mas o ACTA, que é um acordo internacional, foi assinado por vários países com a liderança dos norte-americanos. Vamos ver agora os principais pontos de cada um desses projetos. O SOPA é a sigla em inglês de Stop Online Piracy Act, que é a lei de combate à pirataria online. O PIPA é a sigla de Protect Intellectual Property Act, que propõe ações para a proteção da propriedade intelectual. Os dois projetos ampliam os meios legais para que detentores de direitos autorais combatam o tráfico online de propriedade protegida e falsificações. Se os projetos fossem aprovados, os sites seriam obrigados a impedir distribuição do conteúdo protegido ou falso, sob pena de serem fechados e punidos os responsáveis com até 5 anos de prisão. Qualquer site conectado com outro apontado como pirata poderia ser tirado do ar a pedido do governo ou de empresas donas do conteúdo. O SOPA e o PIPA têm o apoio das emissoras de televisão, gravadoras de músicas, estúdios de cinema e editoras de livros. Do outro lado estão contra as empresas de tecnologia como Google, Wikipedia, Yahoo, Amazon, Facebook e WordPress. Elas alegam que teriam menos liberdade na internet. A Casa Branca também se manifestou contra os projetos por entender que eles atentam contra a liberdade de expressão e aumentam os riscos contra a segurança na internet. Mas o governo norte-americano, desde o ano passado, assinou o ACTA, que é um tratado comercial internacional onde países signatários se comprometem a combater o tráfico de material falsificado e a violação dos direitos da propriedade intelectual. A internet é um dos alvos do ACTA, já que os provedores teriam que vigiar o conteúdo para eliminar a pirataria. Já houve vários protestos contra, mas na semana passada, 22 países da Comunidade Europeia também assinaram um acordo que agora precisa ser referendado pelo Parlamento Europeu. Eita, bom, é sabido que os Estados Unidos têm na indústria do entretenimento aí, nos estúdios cinematográficos, na música, é uma grande fonte de receita. Eu queria primeiro ver com o Marcel Leonardi o que diferencia o resultado prático do ACTA desses dois outros projetos internos norte-americanos. O SOPA e o PIPA teriam como objetivo criar na legislação americana, e lembrando que a maioria das empresas de internet realmente está sediada nos Estados Unidos, ou seja, uma lei americana sobre a internet afeta o mundo todo, dariam mais ferramentas para os detentores de propriedade intelectual tentar proteger esse conteúdo, que é uma coisa que todos têm interesse. A indústria de internet também concorda que a propriedade intelectual precisa ser protegida. A divergência está nas ferramentas que vão ser utilizadas para alcançar esse objetivo. É óbvio que, se você quiser eliminar completamente a violação de propriedade intelectual na internet, você pode fechar a internet. Só que isso não é uma solução viável, não é uma solução razoável, proporcional, lógica.
E SOPA e PIPA seria uma legislação americana. O ACTA, ele é um tratado internacional que vai ser assinado, está sendo assinado aí por esses diversos países, que precisa ser implementado nas suas respectivas legislações locais. Ou seja, é um tratado que estabelece, por assim dizer, regras mínimas que todo mundo que assinar esse tratado tem que observar e implementar em cada país por meio de uma legislação própria interna. O Brasil, por exemplo, quando assinou o tratado chamado TRIPS, né, que tem a ver com propriedade intelectual em 98, em 95, ele se comprometeu a criar uma legislação interna que estabelecesse os mesmos princípios, as mesmas regras mínimas desse TRIPS. E foi feito isso, tanto que a gente tem lei autoral e lei de software nova da década de 90. Para entender um pouquinho essa questão do direito autoral, da patente, tudo nesse ambiente caótico, maravilhoso da internet, o Instituto da Patente ainda tem do direito autoral, ainda tem a legitimidade que teve no passado ou é um vagido assim do passado que tenta nublar o futuro aí? Bom, eu sou um engenheiro, então eu vejo isso do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista da internet. Eu acho que a internet tem mudado muitos paradigmas e modelos, tanto na área econômica, quanto na área social, quanto na área de propriedade, sei lá o que for. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é que eu acho que qualquer modelo tem que ser certamente reavaliado sempre, e a internet é um ponto importante de reavaliação disso. Em relação à propriedade intelectual, eu não entro na discussão sobre a validade, evidentemente, do autor, que parece que é extremamente sensato ser remunerado pelo que faz. O problema é que o modelo atual da exploração da propriedade intelectual envolve o copyright, envolve os intermediários, envolve a indústria de suporte, a indústria de distribuição, e parte dessas indústrias são fortemente ameaçadas pela internet, eventualmente, inclusive, ou tornadas obsoletas pelos novos meios. Eu acho que boa parte da grita não vem dos autores. Acho que os autores não serão prejudicados pela internet. Ao contrário, a internet tem dado aso a que muitos autores que seriam, digamos, dificilmente conhecidos antes da internet, tenham acesso a públicos muito amplos atualmente. Então, o problema não é proteger o autor. O problema é verificar se o modelo se sustenta, o modelo antigo, em tempos de internet. Tá. Então, daí eu queria ver com o Marcel, até por sua função no Google, que é um dos gigantes aí, como que tem mudado aí esse formato de vendas e a cadeia produtiva do setor? Por exemplo, a Amazon parece que se você mandar os originais lá, você tem ferramentas para você criar o livro e colocar à venda. E como a tendência, digamos, da internet é irreversível, a gente ousa supor que num futuro, que não se sabe quando, acaba as editoras. Né? E de que maneira que está evoluindo esses modelos de venda aí? Ao longo do tempo, a gente percebe que a indústria de entretenimento sempre se adapta à tecnologia existente e muitas vezes essa tecnologia nova que surge acaba sendo a mola que salva a própria indústria. Historicamente, se você voltar um pouquinho, você vai perceber que a indústria de entretenimento se opôs a várias tecnologias no momento em que elas surgiram. Por exemplo, na época em que o piano de rolo foi inventado, se alegou que os pianistas não teriam mais mercado, que isso acabaria com o mercado. Continuou existindo. Quando rádio e televisão foram inventadas, foi dito a mesma coisa, que acabaria o mundo, que ninguém teria mais interesse em teatro, ninguém teria interesse no rádio quando a TV surgiu e assim foi. A própria indústria fonográfica achava que ia ser afetada pelo rádio, né? Achava, e acabou não sendo. E o que é interessante de notar é que em muitas circunstâncias você percebe que uma inovação que é dita como vai acabar com o meu negócio, vai acabar com o meu modelo, acaba sendo a salvação que leva a indústria para frente. Indústria de vídeo, por exemplo, o Jack Valenti da MPAA americana, na época em que ele era vivo, ele chegou a declarar que o videocassete representava para a indústria do entretenimento a mesma coisa que um estuprador para uma moça sozinha em casa. Opa. E, ironicamente, tempos depois, o que se aconteceu? A indústria de vídeo doméstico foi o que fomentou, representava em determinado momento mais de metade da própria receita de Hollywood. Então, esse histórico de a indústria vai temendo as novas tecnologias e vai aprendendo a incorporá-las no modelo de negócio, não é novidade. E eu não vejo a internet diferente disso. Nós já temos vários exemplos de serviços, por exemplo, de streaming, né? Transmissão em tempo real de vídeo, de música, em que o usuário paga o quê? Paga pela conveniência. O grande segredo é esse. Ninguém não quer proteger a propriedade intelectual. O que se quer são... O que o consumidor quer? Conveniência, preço justo e acesso instantâneo. Não dá mais para viver numa época em que primeiro o filme sai no cinema, aguarda tantos meses para depois ele sair em DVD, para ter aquela escalinha que era tradicional. Quando a Apple joga lá a sua
sua venda de disco por 99 centavos, ela estava vendendo conveniência. Conveniência, porque o mesmo resultado... Quando o iTunes foi lançado, o que se imaginou? Isso nunca vai dar certo. Para que alguém pagaria 99 centavos numa música se você consegue achar de graça no submundo da internet? Está aí a prova de que o ano passado a indústria digital já superou as vendas da indústria física, tanto em música quanto em livros. Então, mas daí a questão tecnológica, se você pega, digamos, antes da internet, o que as grandes gravadoras... Nem vou falar dos grandes estúdios, que tem todo o investimento em efeitos especiais, tudo. O que as grandes gravadoras ofereciam? Ofereciam uma disseminação do artista globalmente, um conjunto de shows aí em várias capitais, o lançamento, o próprio estúdio era caro, era um investimento que tinha que ser bancado. Quer dizer, hoje, para você gravar um disco, você monta o seu estúdio. Sim. Se quiser lançar um livro, você não precisa mais... A editora é a mesma coisa, estrutura de distribuição... para capital de giro, para papel, todo o relacionamento com as lojas e tudo. Quer dizer, embora acreditando no otimismo do Marcelo Leonardi, tem setores que vão ficar tão antigos quanto tintureiros, não é? Isso é interessante, porque, por exemplo, se fizer uma estatística do que acontece com livros, por exemplo, acho que nunca se imprimiu tanto livro como atualmente. Você vai numa livraria, você vê a quantidade de títulos novos que aparecem mensalmente. Acho que a internet, o que ela fez foi desintermediar o processo. Como bem falou o Marcel, hoje você pode gerar um livro e pode imprimir ele remotamente. Você gera um livro em PDF ou em outro meio qualquer e você manda o livro digitalmente e o sujeito imprime localmente. Você não precisa transportar o livro para o navio ou em caixas, você pode gerá-lo no papel. O papel em si tem comodidades, pelo menos para mim, da geração mais antiga, que não são superáveis pelo terminal, ou pelo monitor, ou pelo iPad. Eu continuo lendo o livro na cama ou em outros lugares menos citáveis aí. Eu acho que o livro em papel é muito mais confortável do que um... Mas isso pode ser uma característica da geração. Certamente meu filho pode ter outra ideia. Mas eu sou da sua geração e eu sou mais um iPad. Então, ótimo. Mas, em suma, eu acho que os meios em si, os meios de suporte, são afetados, mas muito mais afetada é a cadeia no meio do caminho. E eu só vou aproveitar e vou fazer uma analogia com o que foi dito aqui. Por exemplo, é evidente que existe a distribuição entre gravadoras e usuários finais, mas existe o que está sendo atacado atualmente mais é a distribuição entre usuários, o chamado peer-to-peer. Quer dizer, o que eles tentam coibir é que um usuário repasse para outro usuário. E a analogia que eu fiz outro dia é a seguinte: olha, quando eu tinha um livro emprestado para um colega, ninguém dizia que isso era violação de direito autoral. Se eu tenho um CD impresso para você, eu não estou violando o direito de ninguém, você vai ouvir o CD como um amigo meu. Se eu fizer isso em forma digital, será que eu estou violando alguma outra coisa? Então, às vezes, nós estamos passando do bom senso aí ao tentar gerar crimes que eventualmente não sejam tão negros assim. Então, daí eu queria ver com o Marcel, essa questão do que é viável, do que é inviável, quais são os limites desse controle? Em que sentido? Por exemplo, no caso das leis americanas, consideraram que para atingir os objetivos da lei, tornaria a internet inviável. No caso do ACTA, já tem adesão de países. O que seria uma maneira de coibir que não matasse a internet? A ideia que funciona hoje ao redor do mundo é delimitar bem qual é o papel de cada intermediário no processo, desde que se parta de algumas premissas. Às vezes a gente trata a internet com muito mais rigor e força do que a gente trata o mundo offline. E o Vint Cerf, que é o nosso Chief Internet Evangelist, né, o nosso evangelizador da internet, um dos inventores do protocolo TCP/IP que permitiu a internet funcionar, tem uma analogia interessantíssima, que ele diz que a internet é o espelho da sociedade e que se você não gosta do que está vendo, não quebre o espelho, conserte a sociedade. E nesse raciocínio é que a gente adota o quê? O que tem funcionado ao redor do mundo? Mecanismos equilibrados que permitam a remoção do conteúdo ilegal, porque isso acontece, conteúdo ilegal tem de todo tipo, não é só na propriedade intelectual, difamação, calúnia, pornografia infantil, só que é uma parcela ínfima. E isso que é uma coisa importante para perceber, que a escala das violações, apesar de todo o alarde que se faz, é uma parcela ínfima do bom uso que se faz da internet. E todo o valor econômico, tudo que ela representa, não pode ficar de lado. E para entrar no aspecto da solução, o que mundialmente tem funcionado? Primeiro, a indústria abraçar o digital, entender que o consumidor tem novas demandas, quer ter a conveniência, quer ter a qualidade, quer ter o acesso instantâneo, quer ver o seriado americano no mesmo dia que ele passou nos Estados Unidos, quer ter acesso ao novo álbum sem esperar ele ser lançado em algum território. Então, licenciar isso com esses modelos mais flexíveis. Fora disso, se ainda assim
prepondera a pirataria, prevalece isso, quais são as soluções? A remoção do conteúdo desde que haja aí esse equilíbrio. Onde que o Sopa e o Pipa foram tão atacados? Nessa falta de equilíbrio, que permitia uma autoridade administrativa sem nenhuma intervenção judicial, simplesmente exigir que um conteúdo fosse removido, que um site fosse filtrado, que algo fosse bloqueado, sem nenhum crivo de uma autoridade anterior. O Brasil ele deve assinar esse tratado? O ACTA provavelmente não será assinado pelo Brasil. No ano passado, quando houve aí as primeiras discussões a respeito do assunto, a bancada de um dos partidos lá do governo, não me lembro qual foi exatamente, mencionou que o Brasil não teria nenhum interesse no ACTA, não ia assinar, não ia compactar com isso, queria manter a internet livre. Explica só um pouquinho, antes de botar o tema, o que é o núcleo de informação e o que é o .br? Então, .br é um sufixo na internet que, graças à adesão dos brasileiros, indexa boa parte dos domínios brasileiros. Tudo que termina em .br, teoricamente, é cuidado pelo NIC.br. Então, nós cuidamos do sufixo .br e nós distribuímos números IP, tanto na versão 4 quanto na versão 6, para os brasileiros em geral, para as empresas que precisam de números IP. Tá. E há um acompanhamento estatístico do que circula de conteúdo na rede brasileira? Não temos nada a ver com conteúdo. Nós somos, na verdade, uma espécie de lista telefônica, onde nós associamos a um endereço, a um string de letras, a um nome de domínio, um endereço IP físico. Nós somos simplesmente uma tabela de tradução. O conteúdo não passa pelo NIC.br. Pelos nomes lá não dá para perceber quem é. Se é mais indústria, se é mais site de entretenimento, são blogs pessoais. Não, isso nós temos, na verdade, semântica. Quando nós montamos a estrutura debaixo do BR, nós tentamos manter uma semântica debaixo do BR. Então, o BR não é aberto no segundo nível, ele é aberto no terceiro nível. Então, se você é comércio, você vai registrar debaixo de ComBR. Se você é da área de indústria, você pode escolher o IndBR. Se você é um blogueiro, você pode escolher BlogBR. Então, nós temos várias opções. Se é o profissional liberal, um advogado, pode ser AdvBR. Então, nós temos várias alternativas aí para cada um se encaixar adequadamente. Tá. E voltando então a essa questão dos controles aí, como que você vê tecnologicamente, tecnicamente, essa questão do controle? Eu acho que tem uma grande armadilha nessa história, que é o seguinte: a discussão é sempre levada para o lado, digamos, radical, para tornar os argumentos talvez difíceis. Então, nós somos contra o Sopa e o Pipa, não porque somos contra a propriedade intelectual ou direitos de propriedade. Nós somos contra porque o Sopa e o Pipa, primeiro, colocam na mesma sacola intermediários e tornam todos cúmplices de algo. Se você tem alguém que comete um delito, o próprio CG fez um decálogo que diz claramente isso, o responsável pelo delito ou pelo possível delito deve ser responsabilizado. O Sopa coloca, na verdade, toda a cadeia da internet como cúmplice daquilo e como partícipe da repressão àquilo. Como se eu, por exemplo, tivesse de denunciar alguém que estacionou na vaga rebaixada do meu vizinho, sem saber se é o carro dele mesmo. Quer dizer, na verdade, todos somos chamados a sermos policiais de algo, como se o direito de propriedade fosse um direito acima de outros direitos. Então, essa discussão é desviada do seu contexto quando se trata de uma discussão sobre meios repressivos e não sobre o direito em si. Nós não estamos discutindo o direito de propriedade intelectual, nós estamos discutindo meios de reprimi-lo. É isso que o Sopa tem tentado trazer. Então, o Marcel, o Google tem tentado explicar, defender a tese de que ele é uma plataforma e o conteúdo é de responsabilidade dos usuários. Isso aí hoje é ponto pacífico nos Estados Unidos, no Brasil ou ainda não? Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde 1996 existe essa regra de isenção de responsabilidade do intermediário, da plataforma. Se entende que o usuário final, quem coloca algum conteúdo difamatório, ilícito de uma maneira geral, é o responsável final e a plataforma não pode ser responsabilizada. Essa mesma regra existe também nos Estados Unidos em relação a conteúdo autoral, com a diferença que lá, para conteúdo autoral, se adota um critério de notificação e retirada. Então, o detentor do direito reclama, prova, tem uma série de requisitos na lei, não é uma mera reclamação dizendo, tira aí. Tem uma série de requisitos que ele tem que cumprir sob pena de invalidade da notificação, e ele fala, eu quero que isso seja removido, eu provei que essa propriedade intelectual é minha. E aí quem detém aquela plataforma, removendo, não tem essa responsabilidade. Isso é ponto pacífico nos Estados Unidos e na Europa. A Europa tem um modelo um pouquinho diferente, o critério europeu é, se o provedor estiver ciente de fatos ou circunstâncias que evidenciem uma atividade ilegal, esse é o texto da diretiva que eles adotaram lá, e ele não agir para coibir aquele comportamento, ele pode vir a ser responsabilizado. Só que perceba o quão subjetivo é esse critério. Então, porque tem os botões de denunciar. Tem, exato. Isso aí já basta para caracterizar o conhecimento
do provedor sobre o conteúdo denunciado? Depende muito da situação, porque justamente em razão dessa subjetividade, eu posso colocar um vídeo no ar, posso colocar um texto no ar, que é minha liberdade de expressão, mas que alguém vai se incomodar. As pessoas se incomodam com coisas que às vezes não deveriam se incomodar e vice-versa. Então, o que acaba acontecendo? Tem cenários em que a pessoa denuncia, exige, briga, como que vocês não removeram, etc, etc. O conteúdo, pela subjetividade que ele, que ele tem, precisa ser analisado por quem o direito inteiro reserva o papel de dizer isso é legal, isso não é ilegal. Que é quem? O juiz. Na Europa, esse foi o critério. Tá, filho. Bom, a repórter Ana Luísa Médici tem uma pergunta. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode participar através do meu blog www.luisnassif.com.br. Bom, Nassif, nós temos uma pergunta de Paulo Azevedo, Augusto Azevedo, de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele pergunta se existe, qual é o lobby por trás das propostas do PIPA e do SOPA. E também quer saber se o SOPA ele vai ter algum impacto no livre compartilhamento e na difusão da cultura digital. Sobre lobby, esse é um tema interessante porque a internet acabou de dar uma lição de democracia para o mundo inteiro, né? Quer dizer, quando se imaginava que aquele lobby típico que tem toda a regulação nos Estados Unidos, né, que é a pessoa ir até lá, ser recebido pelo político, aquela coisa toda, e levar lá uma cartilha, um papel, defender os seus interesses, isso seria resolvido, a internet toda gritou contra o SOPA e contra o PIPA e deu aí uma lição de democracia, mostrou quanto que a pressão popular via redes sociais, via internet, consegue alcançar esse objetivo, é algo que isso teve repercussão no Brasil, com gente se empolgando com isso e levando a discussão para frente. Quais seriam as repercussões em relação ao compartilhamento? Mais drásticas do que muita gente imagina. Pelo texto mais rígido que o SOPA e o PIPA propunham, a ideia inicial era de que um site em que um link para um material supostamente ilegal fosse publicado, esse site que apenas publicou um link poderia ser tirado do ar. Então vamos imaginar um site qualquer que tenha uma seção de comentários dos leitores. Um dos leitores fala assim, eu encontrei esse livro que vocês estão mencionando, essa música, nesse link aqui. E o link levaria para, então, o conteúdo supostamente ilegal. Esse site, que não tem nada a ver com o material ilegal, poderia ser removido. Seria quase que o fim da internet, como a gente conhece ela hoje, de interatividade. Mas é gozado porque se não remover, aliás, se não coibir também esse tipo de comentário, tem alguns sites muito interessantes de música popular, que tem arquivos aí que as gravadoras não relançam, que de repente eles colocam no meio do comentário o link para o download. Então você não pode coibir o comentário, mas se você não coibir no comentário, você deixa a senha para o link. Esse mundo da internet é danado. Exato. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Voltamos com Brasiliana.org, que hoje discute a regulação na internet. Recebemos em nossos estúdios o professor da FGV São Paulo e diretor de políticas públicas do Google, Marcel Leonardi, e o engenheiro e diretor-presidente do NIC.br, Demi Getko. O Brasil ainda não tem uma lei específica para a internet aprovada pelo Congresso. Existem dois projetos em discussão, que é a Lei Azeredo e o Marco Civil da Internet. Vamos ver os pontos mais importantes. A Lei Azeredo procura tipificar os crimes praticados na internet. O projeto foi proposto há 13 anos e está parado na Câmara dos Deputados depois de ter sido aprovado no Senado. O projeto define como crime, por exemplo, a ação de hackers que interferem em serviços de utilidade pública, falsificam dados eletrônicos, entram em contas bancárias de terceiros e divulgam de maneira indevida dados pessoais pela rede. Críticos afirmam que a Lei Azeredo pode restringir a liberdade de expressão na internet, porque cria, por exemplo, tipos de crimes considerados muito genéricos. O Marco Civil da Internet é outro projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. Ele é uma iniciativa do Ministério da Justiça, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e feito a partir de consulta pública. O projeto reconhece o direito de todo cidadão ao acesso à internet e define regras sobre direitos, deveres e princípios para o uso da internet no Brasil. Ele também orienta a ação do Estado no desenvolvimento e no uso da rede. Só para entender um pouquinho, Marcelo Leonardi, quais são os pontos da Lei Azeredo que podem prejudicar direitos na internet?
O principal problema da Lei Azeredo é justamente, como foi mencionado, essa abrangência enorme dos tipos penais que foram criados. Isso é um problema corriqueiro na formulação das leis, em que a intenção do legislador é uma, quer dizer, ele imagina que ele vai criar um texto que vai ser aplicável para uma conduta que ele tem em mente, e aí as pessoas começam a aplicar, depois que a lei é promulgada, aquele mesmo texto para situações completamente distintas que não era a intenção original. E isso os acadêmicos, o pessoal da GV do Rio, toda a sociedade civil, tem alertado, escrito há muito tempo, que esse tipo de crime abrangente não deveria ser adotado, justamente porque ele corre o risco de criminalizar condutas que são absolutamente corriqueiras na rede, que não necessitam de nenhum tipo de penalidade. Por exemplo, existe a ideia da invasão de acesso, invasão de site sem ter acesso previamente autorizado, ponto. Não se cogita aí no projeto do Azeredo a ideia de você ter uma situação em que a pessoa invadiu com a intenção de causar dano, com uma intenção de roubar dados para fins, seja lá quais forem. É aquela ideia, invadiu o sistema, você seria punido. E às vezes, navegando na internet aleatoriamente, você pode, nessa redação super abrangente, invadir um site aleatoriamente, ou entrar num sistema que você imaginou que não precisaria entrar, precisaria de senha, mas você conseguiu acessar. Para todos os efeitos penais, você já praticou o crime. Então, a ideia qual é? É tentar pegar o que for aproveitável do projeto, tanto é que alguns deputados que são opositores ao autor aí da proposta apresentaram um projeto alternativo e tentar conciliar isso. Ou seja, a intenção de punir os crimes na internet continua existindo, mas de uma maneira adequada, proporcional, razoável, que se aplique diretamente ao crime feito com intenção, e não uma conduta tradicional, trivial, que é feita todo dia. Tem um conjunto de crimes aí, calúnia, injúria, difamação, que já são tipificados aí no Código Penal. Aí, de alguma maneira, o projeto ele tenta entrar por essa linha também? Não, ele trata especificamente desses crimes que são mais novos, que são praticados por meio da internet. Por exemplo, essa questão de invasão de site, destruição de dados, esse tipo de situação. O grande problema está nisso e numa parte separada, que enfrenta uma grande oposição da sociedade civil, que é a questão da retenção de dados. O problema principal do PL é que ele menciona que, para fins de coibir esse tipo de criminalidade, você teria que todos os intermediários da internet teriam que reter dados dos usuários por um prazo de 3 anos, que é considerado completamente fora do que é razoável, até porque existe o contraponto da necessidade da preservação da privacidade desses mesmos usuários, de não ficar com isso aí registrado aleatoriamente. Então, o grande ponto aí, a grande celeuma é essa. O Marco Civil também trata de retenção de dados, mas de uma maneira muito mais proporcional, reduz o prazo a 1 ano e apenas para quando quem recebeu o endereço IP, que é, por exemplo, parte do que o NIC faz. Então, eu queria ver com essa questão do endereço IP. Vocês têm muitos pedidos de informação para tentar identificar. O sistema hoje de cadastramento de domínios e tudo é suficiente para, pelo menos nos domínios brasileiros, ter um controle quando ocorre abuso? Bom, no sistema brasileiro de domínios, a gente segue a regra dos RFCs originais e nós guardamos e mostramos o responsável por cada domínio. Então, cada domínio, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, como tem que ser um brasileiro, essas são regras do comitê gestor, a gente quer que esse usuário que registrou um domínio se identifique por CPF ou CNPJ. Nessa área, só para complementar, eu acho que o comitê gestor tem feito um trabalho de uns 4 anos para cá, que gerou no final o Marco Civil, que foi uma discussão longa sobre defesa de conceitos e princípios da internet, antes de começar a pensar em legislação criminal, sei lá o que for. Tá. Nós tínhamos um monte de problemas de decisões judiciais, às vezes não muito embasadas tecnicamente, que tiravam do ar serviços inteiros porque tinha uma violação qualquer, e como era muito complicado intervir em cada caso, o comitê gestor era chamado a dar palpite, e depois de 2 anos de trabalho interno, nós geramos um decálogo onde se defendem alguns conceitos. Esses conceitos, esses 10 itens que o comitê gestor gerou para serem defendidos, foram depois transformados nesse marco civil. Você lembra dos 10 itens? Eu lembro de alguns deles. Lembro do 7º, por exemplo, foi um trabalho importante que fizemos questão de colocar lá, dizendo que a rede é inimputável. Quer dizer, a rede não pode ser culpada por nada. Quem são os culpados são os que interessam na rede. Tem um sobre neutralidade, tem um sobre a liberdade e diversidade, sobre inovação e tecnologia, sobre atendimento a padrões. Quer dizer, são termos genéricos, mas que nós usaríamos, no caso do PIPA e SOPA, nós vamos dizer, olha, isso viola o 7º, porque imputa a rede de responsabilidade, isso viola a neutralidade de rede, porque deforma a rede ao colocar determinados critérios acima dos demais, quer dizer, viola vários aspectos do decálogo. Tá. Nesse decálogo, o que mais que você destacaria, Marcelo?
O principal ponto que é quase que um divisor de águas em relação à internet brasileira é justamente a chance de o Brasil ter uma das regulações mais modernas e adequadas à rede com o Marco Civil, que é esse aspecto da responsabilidade civil, por exemplo, da plataforma, do intermediário. Como a gente mencionou no bloco anterior, mundialmente, Europa e os Estados Unidos já têm esse critério de que a plataforma não é responsável, e sim o usuário que faz mau uso dela, e a ideia do Marco Civil é trazer uma regra muito parecida com base nesse item 7 do decálogo do CGI. Qual a regra que é essa? Que, salvo legislação em contrário, ou seja, começa com uma ressalva de que leis específicas podem dispor de modo diferente, nenhum intermediário será responsabilizado, a não ser que, caso chegue uma ordem judicial para que ele remova o conteúdo, ele descumpra essa ordem judicial. Perceba que não é que o intermediário fica de mãos atadas aguardando chegar uma ordem judicial. Não. Ele pode remover o conteúdo porque, por exemplo, viola os termos de serviço, viola as regras da comunidade, não importa. Mas a responsabilidade para aquela plataforma, de acordo com essa regra do Marco Civil, só poderia derivar se aquele titular da plataforma se recusasse a cumprir uma ordem judicial de remoção. Agora, deixa só para entender uma coisa. O Google, por exemplo, ele já tem escritórios aqui, está tudo, não tem dificuldade. Eu mesmo já recorri uma vez com um bom advogado que eu tinha aí. O Facebook também. O Twitter, pelo que me contaram, não tem esse escritório De aqui. fato, ainda não tem. Então, como que faz quem se sentir atacado? O processo judicial, numa situação assim, costuma funcionar como qualquer outro processo internacional. O juiz local dá uma ordem, né, válida no Brasil, e essa ordem precisa ser validada no país em que ela precisa ser cumprida, no caso, nos Estados Unidos. É um sistema demorado isso? É um sistema razoavelmente demorado, a recíproca também é verdadeira, quando chegam ordens estrangeiras que passam, antes passavam pelo Supremo, agora passam pelo STJ, também tem que ser dado o crivo com base naquela lógica. Nenhum país vai querer fazer cumprir uma ordem judicial que desobedeça a sua própria soberania. Então, daí eu pergunto ao David, tem os domínios brasileiros, tudo bem, você tem o controle, tem a regulação, mas você tem vários serviços aí internacionais que eu posso montar lá no meu site, meu blog e desaparecer na poeira. Como que se dá, digamos, essa colaboração entre os países para poder identificar domínios? Então, esse é um problema importante, quer dizer, cada sufixo na internet tem sua regra própria. O BR, por exemplo, é fechado a brasileiros, mas o DE na Alemanha é mais aberto, pode ser registrado por não alemães. O K na Inglaterra também, o COM é absolutamente genérico, qualquer um pode registrar, seja físico ou jurídico. Então, isso simplesmente ressalta o aspecto que na internet as fronteiras geográficas são muito difusas. Você pode ter sítios brasileiros que terminam em BR e não estão no país, estão hospedados fora, porque é mais barato hospedar fora, ou porque é mais conveniente, sei lá o que for. Você pode ter sítios que não terminam em BR, que estão aqui dentro no Brasil e trabalham perfeitamente bem também. Quer dizer, a internet é uma combinação de coisas em que a fronteira é muito difusa. Então não há como você fazer uma lei para a internet do Brasil. Exato. O máximo que você pode fazer é uma lei que atinja empresas que estão no país ou nacionais, que os brasileiros de alguma forma. Mas se você quiser cercar a internet brasileira, ilhá-la da internet mundial, isso não funcionará. Agora deixa eu perguntar uma coisa para o Marcel. Essa questão a internet como algo caótico ou como algo sob controle? Quer dizer, quando você pega Google e Facebook, principalmente aí, o Estadão, acho que ontem, ele lançou o sistema de comentários dele, que a carteira de identidade é o perfil da pessoa no Facebook ou numa dessas redes aí. Uhum. Essa ideia de que a internet pode ser um território livre, aí, que pode ser já todo tipo de árvore aí, fica comprometida com essas grandes estruturas que acabam consolidando grupos enormes aí de centenas de milhões de pessoas? Sempre vai depender de qual contexto que o titular de um site prefere implementar isso, né? Existem situações em que a gente tem visto muito isso com vários sites substituindo seus próprios sistemas de comentários para comentários a partir de uma determinada rede social, ou de várias, ou de todas. A ideia é trazer um pouco mais de identidade para esses serviços, para as pessoas terem um pouco mais de até responsabilidade no que escrevem, já que, em tese, é um pouco mais fácil de rastrear aquela pessoa se isso acontecer. Mas com isso também se perde muito aquela beleza que são os comentários anônimos úteis, né? Tem muita gente que, eu não falo anonimato no sentido de uma pessoa nunca ser encontrável, pseudônimo mesmo, né? Quantas pessoas escreveram obras literárias, poemas e etc, e material útil por meio de pseudônimo? Muitas vezes a pessoa se sente mais à vontade abrindo ali o coração ou falando certas coisas que se ela tivesse plenamente identificada, ela não falaria. E nisso a gente percebe essa questão da diferença de tratamento entre Brasil e Estados Unidos e como a arquitetura da rede, da internet como um todo, entra em choque.
Nos Estados Unidos se reconhece, o Supremo Corte dos Estados Unidos reconhece que o anonimato é um direito do cidadão, principalmente em situações de manifestação política, já que o raciocínio é, de outra forma, sem essa proteção do anonimato, aquela expressão jamais viria à luz. A pessoa temeria essa represália, temeria o que eles chamam da tirania da maioria. E no Brasil, pela regra expressa da Constituição Federal, o anonimato é proibido, que é uma regra criada, promulgada em 88, né, a Constituinte veio antes. É adequada para a internet? Não é? Difícil dizer. Até nesse aspecto, retomando o que você perguntou antes da questão da remoção de conteúdo, é possível que o futuro veja algumas diferenças em relação a isso. Ninguém pensava em remover conteúdo na época pré-internet. Como é que você remove conteúdo de um jornal, da rádio, da televisão? Já foi, já está transmitido. Você exigia o que nosso sistema sempre reconheceu que era direito de resposta e indenização. Talvez no futuro a ideia de remover o conteúdo só porque a internet permite caia um pouco em desuso dependendo do tipo de material. Claro que para os extremos, ninguém está falando que conteúdo que é socialmente nocivo a todos vai permanecer no ar. E isso tem regras próprias. Pornografia infantil, por exemplo, o Brasil já tem uma lei muito adequada faz tempo, em que o intermediário é notificado e tem que remover imediatamente, sob pena até de responsabilidade criminal dos representantes legais. Então existe essa gradação, mas eu acredito que a tendência futura seja exatamente essa. Liberdade de expressão como um valor forte agregado à rede, e justamente porque a arquitetura não permite tanto um controle mais direto. Bom, vamos a mais uma pergunta que a Ana Luísa selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode mandar sua pergunta acessando o meu blog www.luisnacif.com.br. Ana. Bom, a próxima pergunta é de Hernani Ribeiro, de Vitória, no Espírito Santo, e ele pergunta: usuários confundem compartilhamento de arquivo com violação de direito autoral. Nem sempre compartilhamento de arquivo envolve transação de propriedade intelectual com copyright. Por que a cultura brasileira não reconhece o direito à propriedade intelectual? E por que um artista não pode cobrar por seu trabalho? Bom, eu acredito que o artista pode cobrar pelo seu trabalho, eu acredito que ele usa a internet com muito sucesso para cobrar pelo seu trabalho e para se tornar popular. Então, eu não parto da premissa que a sociedade brasileira não reconhece, não é esse o ponto. O ponto é que a cadeia de copyright é uma cadeia um pouco mais perversa do que simplesmente a remuneração do direito autoral. Você tem uma porção de elos da cadeia que, no modelo anterior, eram remunerados através do meio físico, através do número de impressão de papel, ou da cópia em CD, ou da cópia em DVD, o que for. E essa forma de remuneração diminuiu ou sumiu com a internet. Já houve casos na época quando o Xerox apareceu, isso vai ser uma tragédia, porque ninguém mais vai comprar livro, o Xerox vai acabar com a indústria do livro, e não aconteceu nada. E hoje nós estamos vendo que, como eu falei, tem mais livros impressos do que nunca na história do mundo. Um par de livros, como se diz, lançado aí, até um CD, nunca tive uma prestação de contas. Então, está certo que não ia ser grande coisa, não, mas nunca tive uma prestação de contas. Mas esse é um problema seu com o intermediário que você contratou, que era editora, né? Exatamente. E o que eu comentei, quer dizer, às vezes os modelos antigos de compartilhamento... Não, estou falando do modelo antigo. Exato. Então, os modelos antigos eram perfeitamente razoáveis, que você compartilha um livro com alguém, você compartilha um CD com alguém, isso nunca foi considerado violação de nada. Se isso agora é por meio digital, se os bits desmontaram essa estrutura física, não há por que tratarmos com mais rigidez isso do que tratávamos no passado. Deixa eu perguntar uma questão técnica aí interessante. Tem um programinha chamado Shazam, né? Que você pega a música, ela vai num banco de dados, pega trechos lá, compara, que tem uma impressão digital e te traz o nome da música. Quer dizer, se for pegar um arquivo de música, é possível ter a impressão digital do arquivo rapidamente, assim, para... É possível. Isso aqui é a evolução das ferramentas de busca do antigo texto para outras formas digitais, não texto. Já existe isso para imagem, você pode... Tem aplicativos que varrem seu disco para eliminar imagens adultas, ou sei lá o que for. Quer dizer, existem sistemas que conseguem... É bastante complexo, digamos, na borda da tecnologia, mas existem sistemas que permitem identificar trechos de música, ou trechos de imagem, ou chapa de carro. Você passa na rua e te multam e identificam a chapa do seu carro automaticamente. Eu posso dar um exemplo. Temos tempo ainda? Eu posso dar um exemplo específico do YouTube, que é uma plataforma que o Google controla. O YouTube tem um sistema chamado Content ID. O que esse Content ID faz? Por meio dessa tecnologia de identificação que a gente chama de fingerprint, né, que seria, vamos dizer assim, a impressão digital daquele arquivo, você consegue identificar vídeo e música. Então, grandes detentores de propriedade intelectual podem dizer o seguinte: olha,
no YouTube, quando subir esse conteúdo, eu gostaria que ele fosse bloqueado, eu gostaria que ele fosse monetizado, ou seja, compartilhamento de receita publicitária, ou eu gostaria que ele fosse avaliadas quais são as métricas, de onde estão vindo esses usuários, qual que é essa audiência. Essa tecnologia foi desenvolvida pelo Google sem a lei exigir, acho que esse é um ponto interessante, porque a lei excessivamente restritiva ingessa. Imagina se alguém falasse, só pode ter compartilhamento de vídeo na internet se tiver toda essa tecnologia aí. Você mata todo o mercado, todas as startups, essa coisa toda. Eu coloquei uma Dalida linda cantando Tico-Tico no Fubá e foi removida porque tinha tragédia. Exato. Vamos ao intervalo em brasilianas.org e volta já. Brasilianas.org está de volta discutindo a regulação da internet. Recebemos hoje o professor da FGV São Paulo, diretor de políticas públicas do Google, Marcelo Leonardo, e o engenheiro e diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Demir Gueto. Nesse último bloco, vamos analisar as maneiras de se combater os crimes virtuais sem afetar a liberdade da internet. Então, um dos primeiros pontos aí é essa questão do anonimato, Marcelo, que você falou, que realmente é importante o anonimato até para trazer informações relevantes aí. Mas o anonimato é utilizado para chamadas campanhas virais aí, o anonimato da campanha eleitoral aí do último ano foi pesado, né? Onde que tem que ter o controle aí? De que maneira agilizar para separar o bom anonimato do mau anonimato? Primeiro controle seria o judicial, para dizer isso merece ser desmascarado, isso merece ser investigado, e não alguém dizer aleatoriamente, o cara me xingou, eu não sei quem é, eu quero descobrir de qualquer jeito. Isso tem que passar pelo crivo de saber se aquela liberdade de expressão precisa ser movimentada pelo judiciário para liberar a ideia de que a gente precisa ter uma situação quando a pessoa precisa ser desmascarada ou não. Esse seria o primeiro critério interessante. E o segundo critério é como que esse desmascaramento é feito, por assim dizer. Os próprios intermediários da rede vão fornecer dados que permitem tentar investigar e tentar localizar e identificar essa pessoa. Isso funciona bem em alguns casos, isso não funciona em outros. Óbvio que existem maneiras de burlar, o cara pode usar um endereço IP que não é a conexão dele própria, isso a gente vê muito acontecendo. Por isso que, em certas situações, uma investigação mais profunda é recomendada. Mas isso não é diferente do que acontece no mundo offline. É uma ilusão a gente imaginar que, assim como a polícia não consegue resolver vários casos de furto de veículos, que todos os delitos, todos os problemas da internet vão ser resolvidos. A grande maioria tem maior chance de ser resolvido. E é por meio desse rastreamento, dessa investigação toda que se consegue esse resultado. Eu queria que eu explicasse direitinho o que é o endereço IP. E explicasse essa questão do IP fixo e IP móvel, em que circunstâncias ocorrem e como que eles podem atrapalhar ou não a identificação do autor do delito. Bom, a primeira ponto a observar é o seguinte, na internet tudo pode ser monitorado e, na verdade, a internet é uma rede de controle. Quer dizer, ao contrário de uma banca de jornal, onde eu posso folhear um jornal e ir embora, ao contrário de uma estação de rádio que eu ligo numa estação e desligo, e a estação não sabe que eu ouvi a estação ou não, se eu ligar numa estação de rádio na internet, a estação sabe que um número IP novo está ouvindo aquele streaming. Então, na internet, o risco maior não é ter dificuldade para localizar. O risco maior é você absolutamente monitorar tudo e saber absolutamente tudo sobre todos. Essa é uma possibilidade latente e existente. Como você sabe disso? Na internet, tudo que você faz ficam traços em qualquer lugar. Até se você anonimizar, trocar seu IP por um outro, em algum lugar o seu velho IP foi encostado e você ganhou um novo. Então esse sujeito sabe qual era o velho e qual era o novo. Né? No caso do IP dinâmico, isso surgiu devido a uma necessidade de multiplicação dos IPs que estavam acabando, os números estavam acabando. Então um jeito de preservar, digamos, a durabilidade do estoque por mais algum tempo, foi criar uma situação em que você recebe um IP provisório e me devolve. E depois do outro e devolve. Mas mesmo isso é perfeitamente rastreável, porque você sabe a hora exata em que entregou o IP e a hora exata em que ele foi devolvido. Então, se você tiver uma marca de tempo associada ao IP que foi entregue, você sabe quem era responsável virtualmente por aquele IP naquele momento. Então, a internet é uma rede que tudo pode ser monitorado e acho que a nossa intenção é evitar que isso vire algo obrigatório. E o que eu destaco é que isso já acontece hoje na jurisprudência brasileira, nos processos judiciais,
sem leis adicionais, sem necessidade de mais nada específico. Tanto que quadrilhas de criminosos aí de fraudes bancárias pela internet são presas, gente que comete crimes aí de calúnia e difamação online são processados. Quer dizer, não está tanto o problema na investigação, está muito mais essa questão da preservação dos direitos e garantias dos usuários e essa isenção de responsabilidade das plataformas que o problema mais se encontra. Por que eu volto a insistir nesse ponto? Quando a gente pensa nas plataformas, o usuário comum às vezes lembra só dos gigantes da internet. Google, Yahoo, Microsoft, todos os outros. E se esquece que a inovação, a competição está sempre a um clique de distância. Você não gosta do meu serviço, você migra para outro. É ali, é na hora. Não tem essa dificuldade de precisa vir um técnico na sua casa e tira o Google e bota o Bing. Não. É ali na hora que a pessoa decide que não confia mais, não quer mais aquele serviço. E é essa dinâmica toda que fez com que a internet florescesse tanto. Basta pensar quem eram os gigantes da internet 10 anos atrás e quantos deles estão aí firmes e fortes até hoje. Uma parcela ínfima. Então, só para entender um pouquinho essa questão do IP, eu tive uma polêmica aí, jornalística, tudo, que comecei a ser atacado por um jornalista. Só que o IP dele era dos Estados Unidos, embora ele residisse em São Paulo. Como que se dá isso? Bom, ele devia estar usando algum provedor americano, Isso. porque o IP é ligado à geografia. Quer dizer, pelo IP você sabe a localização, porque isso é como o número telefônico, 011 é São Paulo. Sim, então, mas ele estando aqui, como que ele usa o provedor americano? ele pode discar para lá e usar lá, ou pode entrar por alguma outra forma e usar o provedor de lá. Ele pode entrar para uma banda larga Ele aqui? pode entrar por alguma coisa lá e usar de lá o acesso a você. Ele faria isso para tornar mais difícil o rastreamento, mas certamente esse mais difícil é relativo. Note que quem forneceu o serviço lá sabe qual era a conexão dele aqui. Anterior. Então, dificulta o processo, mas não inviabiliza. Sim, mas se você der para a Polícia Civil aqui, inviabiliza, porque ela... Mas aí a discussão é saber se a Polícia Civil está preparada ou não, né? Tem as ferramentas para poder... vontade aí, né? Exato. Então, se for pegar, digamos, essa questão vamos pegar os crimes contra pessoas físicas, você gosta de invadir o computador, colocar programas maliciosos. Teve mudança nos últimos anos do tipo de crime, do tipo de tecnologia utilizada para isso? O que se tem visto é que as pessoas disseminam cada vez mais o conteúdo em mais de um serviço, mais de uma plataforma. Alguns deliberadamente, de fato, vão atrás de plataformas que não tenham representação no Brasil, pensando nessa dificuldade. Mas digo a invasão do seu computador. Isso o Demi pode falar muito melhor do que eu, porque tem todo um programa de CGI que vê como é que isso está funcionando. Não, na verdade isso acontece assim, certamente um jeito de você potencializar o seu ataque à rede, o seu ataque a quem quer que seja, é arrumar máquinas escravas que te ajudem a fazer isso. E a maioria dos computadores que nós temos, principalmente nossos computadores ligados em banda larga, em geral, tem software que não foi atualizado, não tem proteção específica, está ligado o dia inteiro à toa. Então, ou abrem correios eletrônicos que têm anexos, que são programas executáveis, então você pode estar infectado. As infecções originais eram para roubar senha, para tentar acessar sua conta bancária, para descobrir seu e-mail, essas eram originalmente. Hoje o pessoal sofisticou um pouco mais, eles querem, por exemplo, que você não note isso, para que usem sua máquina para distribuir spam, por exemplo, de forma a você ser um distribuidor de spam sem saber, e para fazer ataques de negação de serviço, que são, digamos, a coqueluche do momento, derrubar um sítio por excesso de acessos. Quer dizer, bom, derrubaram o Banco Central outro dia. Bom, vamos a mais uma pergunta que a Ana Luísa selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, e você pode mandar a sua pergunta acessando o meu blog www.luisnacif.com.br. Ana. Bom, Nassif, nós temos uma pergunta de Marco Aurei, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Acho que a pergunta, o Marcel pode responder, é sobre o Google. Ele pergunta, esse imenso e crescente domínio do Google pode ser prejudicial à liberdade de acesso no futuro? Eu não entenderia dessa forma, principalmente por conta, como eu mencionei, a competição na internet está sempre a um clique de distância. Quer dizer, o Google tem como ideia sempre transparência e controle do usuário, e se ele não está satisfeito, não está feliz, a gente, além de oferecer ferramentas para ele migrar os dados dele, coisa que poucas plataformas também oferecem, levar embora o conteúdo do que ele tem no serviço, os dados que ele armazenou para outros serviços, a gente entende que o usuário prefere ficar por conta da qualidade. Mas, Marcelo, algum tempo atrás, quando uma grande força dos jornais era colocar alguém na lista negra e ele não aparecia, então ele desaparecia. Hoje, com a internet, isso não existe, mas se o Google quiser fazer alguém desaparecer, ele desaparece também. Mas se o Google quisesse fazer com que alguém desaparecesse, ele perderia a confiança dos usuários, seria visto como um buscador que não varre a internet inteira e, com isso, perderia a confiança dos usuários e, consequentemente, parcela de mercado, ou seja, seria completamente prejudicial à própria companhia, ao próprio Google, ter um mecanismo de busca que fosse censurado. Por isso que a gente luta tanto para que essas ideias todas de regulação da internet
internet, evitem essa situação de você exigir que a busca remova resultados, porque remover resultado de busca não remove nunca o conteúdo original de onde ele se encontra. E hoje, não é porque não está no Google você não consegue encontrar. Deixa eu entender uma outra coisa. Você tem algumas páginas aí que você não encontra mais no sítio original, mas estão em memória Temporário. Armazenamento temporário, no Google. O que é esse armazenamento? Qual a capacidade dele? Quanto tempo que o Google mantém? Bom, o Google tem, eu não sei dizer o número preciso, deve ter milhões, milhares de servidores, né? Mas o ponto é que quando o Google varre a web, quando você busca no Google, você na verdade não está varrendo a web ali naquele momento, você está varrendo o que o Google armazenou sobre a web em determinado momento. E isso acontece um pouco essa discrepância, de você varrer, existir o armazenamento temporário daquele site, que é inclusive configurável por quem é o dono do site, ou seja, se você é um dono de um site, você fala, não quero que o Google ou qualquer outro buscador armazene temporariamente uma cópia do meu site. Isso é possível de ser feito e nada vai aparecer nisso. Mas se está armazenado, significa que até a próxima varredura, que aí varia conforme a popularidade do site, N fatores técnicos que eu não conheço a fundo, aquilo permanece no armazenamento temporário, que pode ser desabilitado ou não, conforme a necessidade. Hoje, os órgãos de fiscalização, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, aqui, lá fora, há já um domínio técnico e um sentido de colaboração com outros países para poder trabalhar aí os grandes crimes internéticos? Sim, isso tem evoluído muito nos últimos tempos. Sempre houve cursos sobre isso. O próprio Nick tem associação com Carnegie Mellon, que é uma universidade importante nos Estados Unidos, e tem um curso sobre segurança. E o pessoal dos órgãos que são tecnicamente ligados a isso colaboram muito, tanto para geração de novas vacinas e malware, o que for, e também para ver como é que se organizam aí as pesquisas sobre rastros do indivíduo e ver como se encontram. A polícia está muito mais aparelhada hoje do que estava tempos atrás, e acho que isso tem evoluído bem. O Google, de alguma maneira, ele tem convênios para treinar parcerias com órgãos de repressão a crimes, assim? Nós fizemos em 2008 um termo de ajustamento de conduta com a SaferNet, que é uma ONG brasileira, e o Ministério Público Federal, justamente com essa ideia de coibir a ideia lá dos crimes de pornografia infantil no Orkut. Então essa foi uma parceria que foi feita justamente com essa intenção de facilitar o processo de denúncia mais rápido, tanto que hoje o sistema funciona muito rapidamente e tem funcionado muito bem. Sobre capacitação, o Google não tem capacidade não capacidade, mas não tem pessoal para ficar dando esse tipo de treinamento. O que a gente tenta fazer, porém, na medida do possível, é participar do maior número de seminários, de eventos aí do pessoal das autoridades de investigação e judiciária, para tentar educar um pouco sobre como a internet funciona, porque do contrário, a gente cai naquelas soluções que o juiz às vezes adota regras do tipo, crie-se um filtro para impedir que falem mal do Luiz Nassif na internet. É impossível de criar um filtro que faça isso, porque, primeiro, o que significa falar mal? Isso aconteceu, ironicamente, na Argentina. O Diego Maradona, o famoso jogador, entrou com uma ação judicial contra Yahoo e Google lá na Argentina e exigiu que fosse removida da busca qualquer referência negativa ao nome dele. Foi muito interessante como essas empresas lidaram com isso. O Google falou, não tem como cumprir isso, é uma solução impossível de ser alcançada, a gente não vai tentar esclarecer o juiz. O Yahoo adotou uma solução muito interessante. Eles falaram o seguinte, será que não tem como evitar isso? Remove todos os resultados. E você pesquisava por Maradona, no Yahoo Argentina aparecia, não há resultado. Nossa Senhora. Não falar o mal. Acabaram com o Maradona. Brasileiras.org termina aqui. Agradeço a participação dos convidados, o professor da FGV São Paulo, diretor de políticas públicas do Google, Marcel Leonardo, e o engenheiro e diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, Demi Guedes. E você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas e trabalhos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.